No vídeo de hoje, você vai conferir um resumo especial do que vai acontecer nos últimos capítulos da 11ª temporada de Reis. Confira agora os finais surpreendentes, mortes, redenção e muito mais que aguardam nossos personagens favoritos. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir com o primeiro tema. Tudo começa quando Maaka e Maalat começam uma discussão acalorada. As palavras pesadas e os olhares de ódio tornam-se insuportáveis. Maalat, movida pela raiva, agarra um objeto pesado e acerta com toda sua força a cabeça de Maaka. A testa de Maaka começa a sangrar intensamente. Enquanto ela tenta entender o que aconteceu, o sangue escorre, manchando tudo ao seu redor. Chocada, Maaka toca na ferida e vê o sangue. Maalat, percebendo o que fez, fica em estado de choque. Maaka se levanta, cambaleando, e vai até o móvel, ficando de costas para Maalat. Atordoada pelo próprio ato, Maalat se aproxima, tentando pedir perdão para Maaka. No entanto, consumida pela raiva, Maaka pega uma adaga no móvel e, sem hesitar, enfia na barriga de Maalat. Maalat dá passos para trás, olhando incrédula para a adaga cravada em seu abdômen. Ela pergunta a Maaka o que ela fez. Em pânico, Maaka retira a adaga, provocando uma enxurrada de sangue. Maalat cambaleia, já ficando pálida, e tenta entender a gravidade do ferimento. Desesperada, ela tenta escapar, mas Maaka a segura pelos cabelos, impedindo sua fuga. Maalat, com as forças diminuindo, empurra Maaka, que tropeça e cai. Gritando para que Maaka fique longe, Maalat a chama de assassina e tenta sair do local. Sangrando e quase sem forças, ela finalmente consegue se levantar. Suas roupas e seu corpo estão encharcados de sangue. Enquanto Maalat tenta fugir, Maaka, desesperada pelo que pode acontecer se a verdade vier à tona, corre atrás dela. Maalat, já sem forças, cai no chão. Será que alguém vai descobrir a verdade sobre o que aconteceu? E esse será o destino final de Maalat? Fiquem atentos aos próximos capítulos para descobrir como que essa história terminará. Um versículo em Deuteronômio gera questionamentos sobre o futuro do personagem na série. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. As palavras prostituta e sodomita condenam a imoralidade sexual. Sodoma, cidade destruída por Deus pelos seus pecados, torna-se símbolo da depravação. Na ocasião em que essa ordenança foi escrita, a cidade de Sodoma já havia sido destruída junto de seus habitantes há mais de 400 anos. Mas a fama deles ainda era atual, e até nos tempos de Cristo, esse adjetivo teve sua fama. Os pecados dos sodomitas eram muitos, como por exemplo, falta de hospitalidade, avareza, injustiça, falta de misericórdia, prostituição, soberba, dentre muitos outros, conforme descrito em Ezequiel, capítulo 16, dos versículos 49 a 50, e também em todo esse capítulo. Roboão, mergulhado na idolatria e arrogância, realiza uma festa extravagante para coroar seu herdeiro Abias. Mas o que ele não esperava era a reação divina que viria a seguir. Em meio à celebração, uma tempestade furiosa surge do nada, levando o caos e a destruição. Conforme a tempestade vai se intensificando, a sacerdotisa de Aserá, oferecida pelo Roboão para Abias, está em perigo. Um acidente gravíssimo acontece com a mulher, que não resiste. Quando o soldado avisa aos demais sacerdotes e sacerdotisas de Aserá sobre a tragédia, Ábida, atormentado pela dúvida e pelo arrependimento, finalmente vê a verdade diante de seus olhos. Determinado a seguir o caminho da verdade, Ábida enfrenta a ira dos seus próprios colegas em um ato de redenção que se recusam a aceitar a realidade. Enquanto a tempestade revela o poder e a justiça do Deus de Israel, Ábida encontra sua redenção em meio ao caos.
Apesar de ter se humilhado após Deus ter o entregue nas mãos de Sisaque, tudo indica que Roboão não continuou na linha. Com a passagem de tempo, vemos a idolatria ainda presente, onde quem tanto falou de seu pai, Salomão, cometeu os mesmos erros. Roboão então morreu aos 58 anos, no 17º ano do reinado de Jeroboão, e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. E seu filho Abias reinou em seu lugar. Porém, o reinado de Abias foi muito curto, apenas de 3 anos. A Bíblia não explica o motivo de sua morte, mas sabemos que ele derrotou Jeroboão em uma guerra. Abias tinha 400.000 soldados, enquanto seu rival tinha o dobro, 800.000. Jeroboão então não tinha medo, não se intimidava, achava que já estava ganho, até o momento em que Abias, ao entrar em uma armadilha de Jeroboão e se ver sem saída, clamou ao Senhor. Nesse momento, Deus derrotou Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. Assim, o exército de Israel fugiu e Deus os entregou nas mãos do exército de Judá. Naquele dia, morreram 500.000 homens de Israel, que saíram humilhados dessa batalha. Ao que parece, durou pouco a fidelidade de Abias a Deus. A Bíblia relata que Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor seu Deus. E também que a descendência de Abias só permaneceu no trono após sua morte devido à fidelidade de Davi. A ascensão de Jeroboão ao poder foi marcada por promessas de mudança e esperança. No entanto, sua trajetória tomou um rumo sombrio quando ele decidiu solidificar seu reinado através de atos de idolatria, erguendo bezerros de ouro em Dan e Betel para desviar o povo da adoração em Jerusalém. A criação dos bezerros de ouro foi um ponto de inflexão no reinado de Jeroboão. Esses ídolos, símbolos de poder e prosperidade, foram uma tentativa de unificar as 10 tribos sob sua liderança, mas essa decisão foi contrária aos mandamentos divinos e atraiu a ira do Deus de Israel, marcando o início do fim para Jeroboão e o seu reino. A desobediência de Jeroboão não passou despercebida não. O profeta Aías previu sua queda, anunciando que a linhagem de Jeroboão seria extinta e que sua casa enfrentaria a destruição. A tragédia se desenrolou conforme a profecia, e a morte de Jeroboão selou o destino de sua família e do seu legado. Vale destacar também os outros feitos do rival do Roboão. Jeroboão, temendo que os levitas e sacerdotes conduziriam o povo à adoração no templo em Jerusalém e, consequentemente, de volta ao governo da casa de Davi, os expulsou. Ele nomeou seus próprios sacerdotes, que não eram da tribo de Levi, sem qualquer critério espiritual, para ministrar nos altares idólatras dedicados aos ídolos, em forma de bodes e bezerros, que ele mesmo havia mandado fazer. Assim, Jeroboão criou uma nova religião, que não havia nenhuma conexão com a lei de Deus. Ele estabeleceu uma festa no 15º dia do 8º mês, imitando a festa realizada em Judá, e foi ao altar em Betel para queimar incenso. Quando Jeroboão ordenou que prendessem um homem de Deus, apontando para ele, sua mão estendida ficou ressecada e murcha. Em seguida, o altar se fendeu e derramou cinzas. Apavorado, o rei pediu a um homem de Deus que implorasse pelo favor do Senhor para restaurar sua mão. Após a oração, a mão de Jeroboão voltou ao normal. O final de Jeroboão foi marcado por doença e desespero. Conforme consta na Bíblia, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Seu filho Nadab assumiu o trono, mas logo encontrou um destino semelhante, assassinado em uma conspiração, encerrando a breve dinastia de Jeroboão. A nação dividida sofreu sob o governo de um rei que, apesar de suas conquistas temporárias, deixou um rastro de desobediência e calamidade. Sua história é um lembrete sombrio das consequências da ambição desmedida e da rebelião contra a ordem divina. O final trágico de Jeroboão ressoa através dos tempos como um aviso para aqueles que se desviam do caminho da retidão. A nova narradora, com sua voz envolvente e cheia de segredos, nos guia por uma trama complexa. Mas quem é ela?
Após uma análise detalhada dos episódios, percebemos que as pistas apontam para Maaka, que agora ocupa o posto de Rainha-Mãe. Maaka, a Rainha-Mãe, sempre foi uma figura central, mas o seu papel nunca foi tão decisivo quanto agora. É ela quem assume a narração, dando um toque pessoal e profundo aos eventos que se desenrolam. Mas isso não é tudo não. Ao seu lado temos a figura misteriosa de um homem doente, cuja identidade é revelada apenas através de dicas sutis. Trata-se de Asa. A condição de Asa é um ponto crucial para entender essa fase da história. Ao contrário de Abias, que também sofreu com problemas de saúde, a doença de Asa tem um impacto muito mais profundo na dinâmica de poder do reino. Segundo relatos bíblicos, Asa sofreu de uma doença grave nos pés, que acabou debilitando-o gravemente. A relação entre Maaka e Asa é bem complexa. Maaka chama Asa de filho, o que pode ser explicado pelo fato de que a mãe biológica de Asa morreu muito cedo, levando Maaka a cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Durante o reinado de Asa, Maaka manteve seu posto de rainha-mãe, até que um evento dramático mudou tudo. Asa, em um momento de recuperação, descobre que Maaka havia introduzido a adoração a ídolos, construindo imagens de Aserá. Em uma decisão corajosa e controversa, Asa a remove de sua posição de poder, marcando uma reviravolta dramática na história. A tensão entre Maaka e Asa certamente crescerá, trazendo à tona conflitos familiares e políticos intensos. A condição de saúde de Asa será um fator decisivo, influenciando suas decisões e o futuro do reino. Falando de forma bíblica, Maaka é neta do lendário rei Davi, onde se casou com Roboão, um dos reis mais controversos de Judá. Sua beleza e influência política a colocaram no centro das atenções. Roboão, cercado por várias esposas e concubinas, escolheu Maaka como a sua mulher mais amada. Mas sua ascendência nobre e charme inegável escondiam uma prática secreta e condenada: a idolatria. Maaka era devota da deusa Aserá, um culto proibido pelas leis de Israel. Sua influência se estendeu ao seu filho Abias, que também subiu ao trono. No entanto, foi com a ascensão de seu neto, Asa, que a verdadeira batalha espiritual começou. Asa, determinado a purificar o reino e restaurar a adoração ao Deus de Israel, viu em sua avó um obstáculo a ser removido. Asa iniciou uma série de reformas religiosas, destruindo altares pagãos e ídolos em todo o reino. Mas a ação mais ousada e controversa foi depor sua própria avó. Em um movimento de grande coragem e talvez de grande dureza, Asa destituiu Maaka de sua posição de rainha-mãe. Mas pense comigo, o que levou Asa a tomar essa decisão drástica contra um membro tão próximo de sua família? A razão era clara e implacável. Maaka havia feito uma imagem abominável para a deusa Será. Em um ato simbólico e público, Asa derrubou e queimou a imagem no Vale de Cedron. Esse gesto não foi apenas uma demonstração de poder não, mas uma clara mensagem ao povo de Judá. A idolatria não seria tolerada, não importando quem a praticasse. Maaka, que uma vez segurou as rédeas do poder ao lado de Roboão, viu seu status e influência desmoronarem, agora deposta e humilhada. Agora deixe nos comentários qual é a sua nota para essa temporada de Reis, a 11ª. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!